Fala, nação! Hoje vamos falar sobre protagonistas, protagonismo. Isso existe, até quando existe? Quando que o autor vai bufar o protagonista só pra ele ser mais forte que o outro, tirar poder do nada? Vamos comentar sobre isso aqui. Eu quero falar que esse vídeo tá sendo patrocinado por quem? Por mim mesmo. Pela loja AnimeWhatever.com. Lá você vai encontrar essa camisa do Goku, que é um cara que recebe bastante acusação de protagonismo, por exemplo. Lá tem esse moletom aqui colegial da... Eu ia falar Akatsuki. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Do Uchiha. Mano, corre lá, loja AnimeWhatever.com, cheio de produto da hora, e bora lá. Desde a inclusão da internet, a popularização, digo assim, da internet, com a globalização, a galera começando a trocar ideia e discutir assuntos, veio muitos temas, mano, que foram se tornando hype, e esse hype foi aumentando, até aquilo se tornar uma verdade absoluta. Eu acho que o protagonismo dos protagonistas entra um pouco nisso e ultimamente tá sendo muito falado, muito comentado na internet. Eu acho que eu tenho visto mais isso ultimamente por causa do mangá de Boruto, que a galera tá falando que Naruto e Sasuke foram nerfados, que é só pro Boruto poder ir lá e vencer depois, que ele é o protagonista. Eu mesmo zoo pra caramba que o Rock Lee só não venceu o Gaara em Naruto porque não é o nome dele que tá no título do anime, não é Rock Lee, é Naruto, então Naruto teve que vencer o Gaara. Então tudo isso, mano, vão criando coisas na nossa mente e a gente vai começando a ter essa ideia de que o autor cria um protagonista e começa a dar poder pra esse protagonista pra ele ser mais forte que os outros e pronto, tirando o poder do bumbum, como vocês gostam de dizer. Desde que eu sou bem jovem, mano, eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, 8, eu tava lá vendo os filmes e tal, e eu ficava assim, mano, esse cara, só porque o filme é dele, tá acontecendo essas coisas com ele. Mind blown. Num certo ponto da minha vida, sei lá, eu comecei a pensar isso com uns 8 aproximadamente, quando eu tinha uns 12, eu comecei a raciocinar isso e ver de maneira diferente. E é isso que eu quero comentar com vocês. Até hoje, que eu sou escritor de uma obra, Saga Três Luas, que eu já tô escrevendo meu 3º livro, eu meio que reconfirmei um pouco isso. Então vou dar minha opinião não apenas de alguém que consome, mas alguém que é autor de uma obra, 2 livros especificamente, estou escrevendo 3º, como eu disse, mas vou dar minha opinião de autor, mano. Como eu vejo essa questão de protagonista, protagonismo, como eu vejo isso tudo? Porque você pode simplesmente pensar, ah, criou o Goku, dale, beleza, tem o Goku que é o protagonista dessa obra, então ele tem sempre que vencer. Vamos dizer, a única vez, assim, a única saga que o Goku não teve o maior destaque foi contra o Cell, que aí o Gohan teve o maior destaque, mas que ele é o filho do protagonista. Aí vai falar que tirou o poder do nada e virou Super Saiyajin 2. Não, mas teve uma cena emocionante ali, que o tornou Super Saiyajin 2, beleza, mas aí eles querem criar que o Goku do nada tira um poder. Veio o instinto superior, tá bom, pra ganhar do Jigen, veio tirou o poder do bumbum. Mas aí vem isso, vem aquilo. Com isso surgiu o protagonismo dentro das nossas mentes. Não tô falando que surgiu com o Goku, mas isso surgiu e começou a criar tipo isso. Não, pro protagonista ser forte vai tirar do poder do nada. Hunter x Hunter é um anime que a galera menos fala sobre isso, mas vamos confessar que no finalzinho aí, quando o cabelo dele cresce, que negócio todo, ele meio que tirou o poder dali mesmo. E a galera também, uns acham que não, porque Hunter x Hunter é um anime meio que intocável, a gente não pode falar tão mal. Eu mesmo, por exemplo, ele foi o meu preferido durante muito tempo, hoje ele é meu 2º anime preferido. E a galera costuma falar essas coisas, daquela cena dele com a Pitou e tudo mais. No caso do Seiya, Cavaleiro do Zodíaco, a galera adora falar que tira o poder do nada também e tal, e que não sei o que. Mesmo tendo uma certa explicação no anime, mas sempre são explicações um pouco mais emocionais, ou de fúria, ou de medo de perder alguém, e isso eleva o poder do protagonista de alguma forma em diversas obras. Pegasus, você está... Eu já disse. Mesmo que eu tenha perdido os meus 5 sentidos, enquanto o fogo da minha vida permanecer aceso, eu lutarei. Ah, morre! Diabo! Eu vou falar no caso da minha obra, por exemplo. Tem um momento sim que o protagonista meio que tira o poder do nada, de acordo com a mente das pessoas que leram só o livro 1, e ele vai lá, explode o poder dele, dá porrada lá no cara e tal, e a galera fica meio assim, tá, mas tirou o poder do nada? Aí quando o cara lê o livro 2, na última frase do último capítulo do livro 2, tem uma explicação do porquê ele é tão forte desse jeito. Aí a pessoa vê, não, calma aí, não é protagonismo então ele já tinha um poder que vem de algum lugar, e a última frase do último capítulo, a última frase, mano, do livro 2, a pessoa, caramba, é por isso então que ele desenvolve mais rápido, por isso que ele é mais forte. Tem uma explicação por trás, e isso leva a gente a ter 2 pensamentos. Você que acredita em protagonismo, você precisa parar e ter um pensamento diferente. Será que é o anime que escolhe um protagonista e começa a socar poder nesse protagonista pra fazer a história dele ser foda e ele ser o mais foda? Ou será que o anime conta a história de um cara porque ele é foda? Vocês conseguem pensar isso? Vamos lá, eu poderia dar spoiler na minha história, mas eu prefiro falar do Goku. Vamos
vamos usar o Goku como exemplo, que é o cara que a galera mais fala que tem protagonismo. O anime, ele não conta a história do Goku e torna o Goku foda pra caramba. O anime conta a história desde lá do início, do Dragon Ball clássico, conta a história de um personagem, Saiyajin, que foi enviado pro nosso planeta. Só que na época a gente só vê uma criança. E o anime conta a história dessa criança, que já tinha a predestinação, vamos dizer assim, a ser foda. Então o Toriyama, quando ele foi escrever a história de Dragon Ball, ele não falou assim, vou colocar um personagem e esse personagem vai ser foda. Temos que ter a segunda visão. A visão de que o Toriyama pensou assim, esse personagem que veio do planeta Saiyajin, o desenvolvimento dele vai ser assim, ele vai ser muito foda, por isso eu vou torná-lo o protagonista. Consegue raciocinar isso comigo? É claro. Ah, Fred, mas em um certo momento ele tira poder do nada mesmo. Mas isso rola de certa forma, vamos dizer assim, um pouco na vida real, não em poder, vamos dizer assim, só de luta e tudo mais. Mas a gente tem histórias de caras que são foda, que são invencíveis, às vezes intelectualmente. O cara nasce, ele é foda na infância, ele é foda na adolescência, ele se torna um cara foda adulto, ele vai pra Europa, ele se torna um cara foda na Europa, do nada ele é dono de multinacionais, ele é um cara gigante, ele é um cara incrível. Aí você acha que não, tem que escrever o livro do Joãozinho ali, que ele é um cara que nasce um bosta, cresce um bosta e morre um bosta. Não, o cara quando ele for escrever um livro, ele vai pensar assim, ó, esse cara aqui, olha só como ele é foda. Nasceu foda, cresceu foda, ele é foda até hoje, ele se tornou dono de uma multinacional multimilionária, ele era pobre, mesmo assim, ele sempre foi muito inteligente. Então o cara, quando ele for escrever o livro, ele vai pegar esse cara e vai escrever um livro sobre a história desse cara. E quando você lê a história e você lê assim, baseado em fatos reais, você vai falar, caramba, que legal. Agora, se você não lê baseado em fatos reais, se for tudo uma ficção, aí você vai parar e falar, ah, mas pegou o cara... Só porque ele é protagonista, tornou ele dono da multinacional. Conseguem entender o que eu tô falando? Um jogador de futebol que venceu pra caramba na vida e se tornou um cara da hora. Aí vai pegar o cara lá na favela, lá no meio daqueles barracos lá, sem comida, passando fome. Aí vai contar a história dele ter virar um jogador de futebol rico, multibilionário, foda pra caramba, um cara até legal, gente boa, porque tem que pegar todas as características legais, né? Vai escrever um livro da hora. Aí vai estar baseado em fatos reais, você vai falar, beleza. Se não for baseado em fatos reais, se for só uma ficção, aí você vai falar, mas é claro, só porque ele é o protagonista da história, que o empresário lá do futebol, olhou pra ele, teve atenção pra ele e o colocou como um foda. É claro, ele é o protagonista. Mas não é, gente. Você tem que pensar que a história já pegou um cara que ia ter uma história foda e montou a história. Analisando o que é baseado em fatos reais, fica mais simples de entender. O Goku é esse cara. Imagina que a história do Goku já era escrita. Aí o cara pegou e falou, não, esse vai ser o protagonista. Olha a história foda que ele tem. É basicamente isso. É óbvio que a história inteira não estava escrita antes. Mas no caso do meu livro, por exemplo, já tinha uma explicação toda do porquê ele seria o protagonista. Ele é um cara diferenciado. Quando você termina de ler o livro 2, finalmente você vai entender. Por exemplo, é esse cara aqui, o nome dele é Katsuma. Eu não tô falando do meu livro, tá? O assunto aqui é protagonismo, mas eu tô falando como autor e eu preciso usar o meu livro. Esse cara aqui chama Katsuma. Ele inicia com uma aparência que ele é fraquinho e tudo mais. Ele tem vários desequilíbrios emocionais. O anime é de ação, é de luta, é de batalha. Mas eu tô falando especificamente sobre o que rola dentro da mente dele. Algumas mortes, algumas coisas na vida dele fazem com que ele fique meio abalado. Isso falou que ele é meio chorão. Muita gente fala que ele é meio chatinho. Mas quem lê o livro 2, é claro, tem vários outros personagens que as pessoas têm os preferidos, né? Isso rola no meu livro. Mas aí no livro 2, você vai entender um pouco mais do que passa na cabeça dele, o que acontece com ele. Ele tem vários desmaios, por exemplo, no livro 1. Eu não explico no livro 2 porque ele tem desmaios, nem nada disso. No livro 3, talvez eu explique um pouco melhor. Talvez, ou vou deixar só pra galera subentender. Mas a galera entende. Pô, mas pera aí. Quando você lê a última frase ali do livro 2, você fala, caramba, será? Então ele tem um desenvolvimento maior porque ele tem essa questão nele, tá ligado? Eu não posso falar pra não dar spoiler. Mas é a mesma coisa que rola com vários personagens. O Naruto tirou o poder do nada. O modo Senin do Naruto veio do nada, por exemplo? Não veio. Qual o treinamento intenso que ele teve, o esforço dobrado que ele teve. Os Uchiha já nascem com o Sharingan, já tem algumas facilidades ali. O Naruto não tinha nada, e tinha na verdade a Kurama, que era algo contra ele. Tá, ele era um Uzumaki que tem muito chakra, fora isso ele não tinha nada. Então o modo Senin foi tirado do nada? Não, mano, foram tantos episódios e fillers enquanto ele treinava pra fazer o modo Senin. Depois quantos episódios e fillers ele treinou Rasen Shuriken, e quantos clones e treinamento e cansaço e esforço ele teve, enquanto os outros personagens ou estavam fazendo simples missões, ou estavam descansando em casa, e o Naruto lá, dale. Por isso que ele foi o mais foda. Ao mesmo tempo, o Sasuke do outro lado lá com o Orochimaru, dale, treinamento e luta, esforço, dedicação pra poder ser mais foda que o irmão dele. Então teve tudo isso. Ah, Fred, mas protagonismo existe sim, eu não vou mudar minha opinião. Aí tudo bem, mesmo depois de ouvir isso tudo, você não muda a sua opinião. Esse é o tal do mula. Mas eu quero que você pense por esse outro lado. O protagonista pode não só ser o cara que o autor escolheu
pra ficar deixando ele forte, mas é o cara que já tem a jornada contada, e a jornada dele é foda. E só porque não é baseada em fatos reais, você vai falar, mas aconteceu isso só porque ele é o protagonista. Mas se pega uma história de jogador de futebol que tá lá na favela, passa fome, e de repente ele é multimilionário, pode comprar 15 Ferrari lá na casa dele, que ainda sobra dinheiro pra caramba, você vai falar, mas pegou a história só porque ele é o protagonista. Não, é baseado em fatos reais, isso aconteceu de verdade. Então a gente precisa entender isso. Pensa no outro lado, pensa no lado de que a história não foca no personagem pra tornar ele mais forte, mas a história gira em torno desse personagem que já tem a história contada, e a história dele é foda. Por causa dessas coisas que acontecem com ele, é que ele se torna o protagonista. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Consegui dar bons exemplos? Consegui explicar? Você não entendeu nada? Comenta aí embaixo. Se entendeu e concorda, comenta aí embaixo. Mas se entendeu e discorda, pode comentar aí embaixo também. Porque um outro argumento pode ser, tudo bem, Fred, o que você tá falando acontece em algumas histórias. O Gon, por exemplo, em Hunter x Hunter, eu acho que aquela cena não foi protagonismo, ele teve todo o desenvolvimento e tudo mais. Beleza. Aí você vai falar, mas o Goku não. O Goku pra mim, até certo ponto não foi protagonismo, a partir de certo ponto começou a ter protagonismo. Tudo bem. Você pode ter sua opinião meio que dividida, pode falar que tem obras que trabalham isso pior. Como essas obras trabalham isso pior, gera essa sensação de protagonismo. Isso eu concordo. Mas pensa por esse outro lado aí e vamos ficar mais mente aberta, não só pra isso, mas pra diversos outros temas que envolvem animes, que eu tô vendo a galera muito assim, mano, muito insana, a galera muito intensa, muito querendo se ofender de graça e querendo, protagonismo, esse cara não sabe o que tá fazendo. Calma, gente, calma. Tenta pensar por esse outro lado da história. Mas o meu personagem, por que o Rock Lee não venceu o Gaara só porque o nome dele não tá no título? Sim, exatamente. É o que eu penso também. E o nome do Naruto tá no título porque ele é o cara que venceu o Gaara. E não ele venceu o Gaara porque o nome dele tá no título. E é isso que eu tô tentando explicar esse vídeo todo, sacou? Saquei! Eu vou continuar fazendo essas zoeiras sempre liberadas. Mas quando a galera leva isso muito a sério e começa a ficar muito intensa, mano, é aí que perde a graça, né? Então é isso aí, espero ter curtido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like e deixe seu comentário e sua opinião sobre esse tema aqui nos comentários, beleza? Lembrando, acesse a loja animewhatever.com, lá que você vai encontrar essa camisa foda do Goku, vai encontrar essa jaqueta aqui, mano, colegial dos Uchiha. Se falar que não é foda, mentiu, a jaqueta foda, tiozão! É isso aí, valeu nação. Cola que é nóis.